escolas brasileiras têm dificuldade para lidar com estudantes que se destacam em áreas específicas e apresentam como diagnóstico a superdotação. O alerta é do próprio Ministério da Educação, que mantém alguns núcleos especiais de tratamento para essas crianças e adolescentes e também está preparando os professores para o dia a dia em sala de aula com alunos superdotados. O problema é que esse é um diagnóstico muito difícil, o que acaba comprometendo o potencial de milhares de alunos com altas habilidades. Da educação infantil ao ensino médio, são 51 milhões de brasileiros estudando, segundo o Ministério da Educação. E em meio a tantos alunos, muitas vezes o comportamento de alguns se destaca. Quando eu era pequena, eu era muito atentada. Eu fazia muita bagunça, ainda faço. Mas eu sou tímida e também, às vezes, quando eu conheço melhores pessoas, eu sou bastante extrovertida. O que em sala de aula pode ser confundido com déficit de atenção e hiperatividade tem origem genética, a superdotação. Não é mais uma percepção de superdotação apenas acadêmica, intelectual ou escolar. Nós temos a liderança, a capacidade psicomotora, a capacidade artística, criativa, política, que são habilidades do ser humano. E que a escola, enquanto ela não perceber esse conjunto de possibilidades, ela ainda vai ter alguma dificuldade para identificar e atender esse aluno. Entre 3% e 5% da população é composta por pessoas superdotadas. No entanto, o Ministério da Educação admite que o diagnóstico nem sempre é satisfatório. Por isso, em 2005, criou núcleos de atividades de superdotação. Os professores foram capacitados e, desde então, identificaram mais de 8.800 alunos. Em 2000, este número não chegava a 700 estudantes. Mais recentemente, a LDB, ela consolida o direito do aluno superdotado em receber o atendimento educacional especializado, ser identificado, ser acelerado, ter a matrícula de acordo com a sua competência de aprendizagem, e isso é o nosso maior ganho. Quem passa pela aceleração escolar precisa aprender a usar o tempo a seu favor. Em institutos beneficentes como este, no Rio de Janeiro, são oferecidas oficinas semanais de criação, empreendedorismo e orientação profissional. Os projetos atendem crianças como Lennon. Aos 10 anos, ele está no 7º ano e já tem vários prêmios em Olimpíadas de Matemática e até Astronomia. Bom, desde que eu vim para este instituto, eu estive ganhando mais amigos, estive me relacionando melhor com essas pessoas, o que eu não posso fazer na minha escola. O atendimento especializado deu fim às trocas de escolas e trouxe mais tranquilidade para a família. Nós tínhamos esses problemas, sim. Às vezes, da falta de compreensão das pessoas do nosso lado mesmo, né? Que às vezes não entendem a autohabilidade dele. E aqui no Instituto, nós conseguimos com que esse lado dele fosse visto de uma outra forma. Ele é tratado aqui como o Leno, apesar das habilidades dele, e isso deu muita segurança para ele. Desde 1997, mais de 26 mil estudantes já foram acompanhados e estimulados por programas do Instituto. As aulas gratuitas unem diferentes linguagens e podem durar até 8 anos. A troca de experiência serve para os alunos aproveitarem ao máximo suas habilidades. Nossos professores atuam na educação complementar, dando aulas de música, de dança, de teatro, artesanato, informática, e nessas instituições eles procuram aquelas crianças que vão se destacar dos seus pares e que estão dentro de uma série de indicadores que possam apresentar com altas habilidades. Nós estamos num momento da educação onde a nossa tendência é sempre atender ao que tem mais dificuldade, o que tem alguma deficiência, e aquele aluno que demanda mais conhecimento, mais atividades escolares, ele sempre fica com o dedinho em pé, esperando a vez. Quem identifica as superhabilidades também trabalha para que estes talentos sejam entendidos como fundamentais para o desenvolvimento do Brasil. Que eles possam aproveitar aquilo que eles têm de melhor, aquilo que eles têm de bom no seu talento, a sua potencialidade, para um caminho do bem. No teatro, como a gente estuda texto, tem que gravar as falas, aí
eu tenho que ficar mais atenta para conseguir alcançar meu objetivo. Quero ter um bom emprego, né? Todo mundo quer. Quero ter um futuro legal. Poder cuidar da minha avó. E para conversar com a gente sobre maneiras de se pensar uma educação de qualidade para os alunos com altas habilidades e também como preparar os profissionais para isso, eu recebo Marcil Bucol Metrô, doutora em Educação e Psicologia e professora do mestrado em Psicologia Social da Universidade Salgado de Oliveira. Participe, mande sua pergunta pelo telefone ou para a internet. Os contatos são 0 operadora 21 2273 5020 e o perfil no Twitter é @canal Futura. Tudo bem, professora? Tudo bem, querida. Bem-vinda, é um prazer recebê-la. Muito bem. Prazer também. Professora, como é que se dá o processo de descoberta da superdotação? Para não dizer que é difícil, como todo mundo já percebe que deve ser mesmo, a gente diz que ele é complexo, trabalhoso. Eu acho que a primeira coisa a fazer é uma boa observação, porque observar todo mundo pode, pai pode, companheiro de escola pode, professor pode, não especialista pode, então a primeira coisa é observar. O que ele tem que observar? Se os comportamentos têm manutenção, quer dizer, não aparece só uma vez e nunca mais aparece, eles têm que se manter. Certo. Então, se são realmente comportamentos diferenciados, comparativamente, por exemplo, em relação a uma faixa etária, ou uma série escolar, aí, comparativamente, só para ele ter ideia, bom, esse daqui pode ter algum indicador, eu vou ficar de olho para ver como é que a coisa evolui, não é? E acho também que a gente tem algum auxílio nesse modelo, por exemplo, que é o modelo que eu trabalho, que venho trabalhando há 20 anos com isso, em que nós temos o triângulo composto de Ranzulli e Monks, um é americano, o outro é um europeu, e eles bolaram esse sistema de um triângulo, onde nós temos a família, a escola, os companheiros, e temos aqui envolvimento com a tarefa, quer dizer, a pessoa muito ligada naquilo que faz 5 horas, 10 horas, 12 horas, 6 horas, 20 dias. Certo. Ou criatividade, quer dizer, ela tem umas respostas inesperadas, umas perguntas totalmente inesperadas. Não precisa fazer objetos. Certo. E essa capacidade acima da média que a gente nota, como, por exemplo, fazer um rosto num palito de fósforo, você reconhecer, é uma capacidade acima da média. Certo. Completamente diferenciada, simples. Não precisa estar na escola. Se estiver na escola, tanto melhor, já está meio caminho andado, né? Claro. Mas se ele também não tiver tido a sorte, porque no Brasil tem muito disso, de não ter entrado na escola, também pode se ver fazendo esse tipo Na de rotina do dia a observação. dia, durante as brincadeiras, durante o comportamento com a família. Perfeitamente. Agora, sobre a avaliação, que foi a sua pergunta inicial, eu penso que ela deve ser feita assim, primeiro a partir de uma observação. Que começa em casa, faz um registrozinho, tal dia ele fez isso, tal dia ele fez aquilo. Depois a indicação do professor. O professor tem que indicar, eu estou suspeitando desse menino, daquele, daquela ou daquele. Comunicação entre a escola e a casa, Entre a escola, né, professora? exatamente. Depois ela vai identificar, propriamente dito, que já passa para uma equipe. Certo. Porque aí já tem um serviço mais especializado. Aí é que entra a utilização de testes, a utilização de listas, a utilização de fichas. O professor preenche fichas, os pais preenchem fichas, os próprios meninos preenchem fichas sobre eles. É um processo que pode durar um longo período. Longo, minimamente em torno de alguns meses. E descoberta, professora, então, constatada a superdotação, como então lidar com a escola? A gente viu o exemplo do menino que teve que trocar de escola várias vezes, isso deve ser bem comum, porque como a senhora falou, é um diagnóstico complicado e os professores não estão preparados, né, de maneira geral. Então, como que a escola pode se preparar? Porque não existe grande equipamento, grande dificuldade, é mais uma questão de preparação, não é? É verdade, e você falou muito bem que não precisa de grandes aparatos, principalmente financeiros, não. É uma questão de encarar o problema, aceitar que existe, ver o censo escolar, como já foi dito antes. O próprio Ministério da Educação vê O que tem muita criança na escola pública. As políticas legais já estão descritas, é só para cumprir. Agora, o problema é que eu os chamo não de hiperativos, eu os chamo de hiperenergéticos. E a inteligência é uma energia. Certo. Então, eu acho que aquilo acumulado, se não tiver maneiras de sair, é que atropela o processo. Eu acho que se houver possibilidade dele ter sempre atividade, sempre jogo, sempre um livro, é só ter no fundo da sala materiais extras. Não precisa ser coisas caras, podem ser feitas por eles. De sucata, podem ser né, feitas de professora? sucata, de material reciclado, e eles adoram. Às vezes eu fazia oficinas aos sábados na universidade só para construção de brinquedos com restos
Eles adoram. E aí eles calculam, eles escrevem, eles descrevem. Falando em inteligência, a inteligência, na minha percepção, ela é dinâmica, ela não tem início nem fim, ela não tem começo nem fim. E ela passa por 3 grandes áreas, a área cognitiva, a área afetiva e a área criativa. Como comentamos no começo do jornal. Exatamente, como foi falado no início do programa, que não é só cognitiva. A cognitiva está entrelaçada com essa. Quando alguma dessas barra por alguma dificuldade, é aí que o problema aparece. Certo. Bom, então a questão é a observação, né, professora? Está sempre atenta ao comportamento das crianças. Exatamente. Ok, então muito obrigada pela presença, professora, pelos esclarecimentos. Tá, Foi um eu queria prazer. falar uma coisa rápida, que eu não trabalho só pensando na criança, nem no adolescente, jovem, adulto e o adulto. Certo. Esse livro aqui tem falando sobre o potencial criador do adulto. Perfeito. Também é na importante estar atento, né, aposentadoria, professora? eu acho que é importantíssimo. O lançamento dele é sexta-feira, dia 6. Aonde, professora? Propostas multidisciplinares para o bem-estar na aposentadoria. Perfeito. Tem vários capítulos de vários autores maravilhosos. E tem que pensar na pessoa hoje adulta já com idade, né? Com Porque certeza. está cheio. Foi um prazer para mim também, foi Muito ótimo. obrigada. Foi um prazer. Foi muito bom, eu espero que ajude a facilitar. Com certeza, ajudou bastante. Obrigada, Tá, professora. Até a obrigado. próxima.